Tava lá em cima, sentadinha na arquibancada, e um torcedor virou... Não sei se pode falar a palavra pode, no programa. Pode, aqui tá liberado. Cristiane, vai tomar no seu cu, sua bichada, sua zoada. E assim, eu fiquei assim, ó, cara, isso é um absurdo. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, zoeira sem limite, se não aguenta tá furido. Sou Bolívia. Ai, Brasil! Quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS no Desimpedidos e hoje, pela primeira vez, temos uma jogadora e não é qualquer jogadora, é simplesmente a maior centroavante da história do nosso futebol feminino. E aí, Cris? Tudo bom? Você já beijou um cara de máscara? Não, nunca. Bem estranho, mas beleza. Do canal Adidas que cedeu, ajudou a gente a chegar aqui até a Cris no evento Tango que tá rolando aqui no Playboy Pompeia. Vamos trocar uma ideia com a Cris agora sobre a carreira inteira da Cris. Vamos passar limpo, porque a molecada pediu pra caralho você aqui. Pô, que legal, pô, bom saber. Ô, Cris, quando você era apenas uma crisinha lá em Osasco, você jogava com os moleques na rua ou tinha umas meninas já na sua área que jogava bola? Não, eu era a única menina da minha rua que jogava no meio da molecada. Só na escola que eu consegui mais uma parceira, mas eu era a única na rua. Você acha que hoje em dia tem muito mais meninas jogando bola na rua, assim, com os moleques? Deve ter um pouco mais, né? Eles aceitam talvez um pouco mais do que quando era antigamente. Acho que por conta da visibilidade, por conta do que vem acontecendo, talvez eles estão aceitando um pouquinho. Já aconteceu dos moleques ser meio preconceituosos? Não vai jogar menina aqui não. Aí você começa a jogar, os moleques falam, caralho, joga no meu time. Já, na escola principalmente. Porque na rua a molecada conhecia, né? Eu sempre ia atrás do meu irmão jogar bola. Mas na escola ficava uma menina aqui no meio, aí eu era a última a ser escolhida. Ou ficava ali meio que aleatória. E aí, no outro dia, já meio que ficava, não, eu quero a Cris, sou a primeira escolhida. A ser escolhida. Já era a primeira. Muito louco, mano. Você jogou no Santos, jogou no Corinthians, agora você joga pelo São Paulo. Se você não fosse jogadora, você teria virado? Nada, cara. Eu não tinha vontade de fazer nada. Minha mãe tentou me levar pro balé, porque ela sabia que eu gostava de brincar muito, mas o futebol não era uma coisa que naquela época as pessoas aceitavam. Então, fugi do balé, né? Minha mãe, enquanto ela falava com a professora, eu, saí correndo. Fiz teste na ginástica olímpica, porque eu fazia capoeira, então dava mortal, macaquinho. Passei, mas não fiquei porque batia com o horário de escola. E meus pais trabalhavam, não tinha quem me levasse. Não tinha outra coisa que eu fazia. Só esportista? Era só futebol, assim. Futebol ou esporte? Pequenininha, sei lá, com 4, 5 anos eu ia atrás do meu irmão na escolinha. Só bola? Só bola. Muito bem, a primeira pergunta que te mandaram aqui. Eu gostaria de saber dela se esse fato de a gente não ter uma base muito forte faz diferença quando o Brasil vai jogar contra seleções mais estruturadas, como Austrália, Alemanha, França, entre outras seleções no mais alto nível do futebol feminino. Faz muita diferença. A gente sempre escuta a galera falando que tem que diminuir o gol, porque a goleira, às vezes, ela não consegue ter um salto muito bom, ela não é alta, não é diminuir o gol. O problema é que no Brasil você começa a jogar bola, eu comecei na rua com 7 anos, 12 eu passei por uma escolinha, 15 eu já estava na seleção. Eu não tive base. Tem menina que começa a jogar com 16, 17 anos. Então ela perdeu toda a base, estrutura muscular, porque tem lugar que não oferece academia, não oferece suplementação, não oferece o que é necessário para o desenvolvimento da menina. Diferente do menino, que com 7 anos, às vezes ele já tá no futsal de um clube, dali ele já passa dentro do clube mesmo para a categoria de base. Então ele consegue ter todo um desenvolvimento de batida de bola, de domínio, de passe, trabalho tático, bem postado. Hoje o tático a gente consegue fazer melhor porque muitas meninas jogaram fora e a gente aprendeu isso na marra. Mas tem muita menina que não tem base. Então por isso que a goleira tem uma deficiência para fazer um salto, um gesto de quebrada de bola, um gesto de jogar com a mão. Mas a culpa não é dela. E não é diminuindo o gol que você vai falar, nossa, que legal. Eu não quero que diminua o gol. Ninguém quer que diminua a bola. Já escutei, diminui a bola. O campo, a bola e o gol. Exatamente. Eu escutei esses 3 absurdos. Vocês ficam puta ouvindo isso? Com certeza. Porque não, a gente tem capacidade como os homens. Sim. Bota a gente pra jogar num campo grande, a gente vai jogar no campo grande. Sim. Então o problema não é esse. O problema é que a menina ela não tem uma base como tem o menino. Seria resolver o problema pelo outro lado, né? Em vez de desenvolver, você diminui. Ao Sim, contrário, ao contrário. E você, diferentemente dos Estados Unidos, que elas têm isso, elas desde pequenininha elas têm esse processo. Sim. Lá fora, na Europa, é a mesma coisa. Então o desenvolvimento delas é muito mais rápido do que o nosso. Claro, óbvio. É a pergunta do Twitter aqui, ó. Pergunta pra Cris qual foi a pior situação que ela já encontrou no estádio vestiário. Tipo uma coisa precária. Putz, vários. A gente viveu uma situação, até aqui já atualmente, nosso jogo contra o Palmeiras, o banco de reserva tava com um saco plástico de lixo, porque tinha quebrado, e a gente ficou tentando encaixar o saco plástico assim, porque se chovesse, todo mundo ia ficar molhado, né? Molhado, assim. E aí os caras ainda ficaram bravos,
Corinthians, quando a gente meio que deu uma cutucada. Isso no São Paulo e Palmeiras. Isso no São Paulo e Palmeiras. Você vê, num clássico. Né? Vocês veem como é que é foda chegar onde essa mulher Atualmente, chegou. até hoje. É embaçado, mano. E comparando a época que você começou com o de hoje em dia, mudou muita coisa? Tá um pouquinho mais fácil pra uma menina conseguir ser jogadora no Sim, Brasil? eu acredito que tá um pouco melhor. Em São Paulo, não sei os outros estados, porque eles têm uma dificuldade muito grande. Mas em São Paulo a gente consegue ter uma categoria de base um pouco maior. Né? Nos próprios São Paulo tem. Centro Olímpico, acho que é a melhor categoria de base que tem hoje em São Paulo. Talvez no Brasil é o do Centro Olímpico. Então as meninas conseguem ter uma facilidade diferente da minha época. Não tinha nada. Eu fui atropelando a minha idade. Eu fui com 15 anos, 16 anos na seleção adulta, 18 já jogando Olimpíada. Pulando então eu etapa, fui, né? Pulando toda etapa que deveria ter sido devagarinho. Trabalhada. Direitinho. E mesmo assim chegou. Mano, eu queria saber uma curiosidade minha. Como que é a concentração das minas? Rola bullying, a zoeira de ficar zoando? Sempre tem as vítimas dos bullying. Tem. Né? Eu tenho um apelido até hoje. Meu apelido é Zóio. Zóio. Quando eu cheguei na seleção, eu usava óculos. Fundia de garrafa? Usava óculos, enxergava direito. Então pegou. Então assim, Zóio. Meu e-mail é Zóio até hoje. A galera falou, troca esse e-mail. Não, deixa aí que é legal. Tem que ser Zóio, pô. Mas na concentração, não. A gente fica bem focada. Tem as meninas que umas tocam violão, outras vão jogar um baralho. Não tem umas que fogem da concentração? Não tem. A gente é muito responsável com isso. A gente sabe que no dia seguinte o bicho pega e vai ser cobrada. Não tem as minas vida todo louca? mundo vai cobrar. Não, porque a gente vai cobrar. Porque se ela não render, ela vai atrapalhar as outras meninas. É mais disciplinado que os caras, então. Sim, porque no nosso caso, eu não sei explicar se é por conta de grana ou não. No nosso caso, é a nossa vida. Ganhar um campeonato, depende muito ganhar disso. uma Olimpíada, é a nossa vida, porque a gente sabe que aquilo vai mudar tanto pra nós individualmente quanto pra modalidade. Então não tem essa de vou pra farra e vou jogar no dia seguinte, não. Né? Não. Quem que é a mais zoeira dessa última seleção aí que tocava o terror na concentração, no busão? Essa geração, essa galera é mais tranquila. Sei lá, 2007 o povo era... Puta, as minhas zoavam demais. Zoa um pouquinho. Quem que era as mais? Mas tem... Puta, aquela época tinha muita menina. Tinha a Tânia Maranhão. Quem pegou essa época vai lembrar. A Maicon que jogava. A Fu naquela época também zoava mais. A Fu já tá veinha, né? Tá veinha? A gente tá veinha. A gente fala, pô, Fu, tamo veinha. A gente tá mais quietinha aqui, ó. Acontece. Eu tô com 41 também. Comparando com os meus amigos moleque aí, já tô tiozinho. Tô então outro rolê. Começa mais sossegadinho. Pode crer. É isso aí. Mas o que vocês fazem nas horas livres? Vocês tomam um negocinho? Folga, sim. Tem menina que bebe, toma uma cervejinha, a gente toma uma cervejinha, fica com a família. Tô ligado que a formiga gosta. Agora ela tá mais de boa. Toma, eu tomo a Fu. Só que assim, no momento de lazer é um momento de lazer. Sim. Na hora que trabalhar, não, aí não dá. Pode crer, tá certinho. Outra pergunta aqui por vídeo pra você, ó. Oi, Cristiane, eu quero ser jogadora de futebol igual você, igual a Marta, então eu quero saber como que você conseguiu ser uma jogadora de futebol. Ai, que bonitinha. Que fofura, né? Bom, foi com bastante dificuldade, né? Quando eu comecei, minha família não tinha condições financeiras para isso. Eu tive um vizinho que infelizmente já faleceu, Josias, ele foi meu padrinho, ele que bancou tudo, escolinha, enfim, chuteira. Sofri bastante preconceito, muitas vezes chegava em casa chorando, mas eu era meio teimosa. Eu era aquela criança que chegava em casa chorando, mas eu estava na rua no dia seguinte com as mesmas pessoas que me xingaram jogando bola. Então acho que você tem que ser meio persistente. Tem que ser muito guerreira, né? Sim. Mais uma pergunta do Twitter aqui, ó. Quais clubes que têm contribuído mais no desenvolvimento do futebol feminino no Brasil? E quais são as práticas desses clubes que justificam essa resposta sua? Eu acho que hoje, atualmente, o melhor que se tem aí é em termos de até de visibilidade, a estrutura talvez um pouco mais acima do que outros lugares, é o próprio Corinthians, né? Por conta dos títulos que as meninas obtiveram. Não caiu do céu e não caiu no colo delas. Então acho que eles têm uma estrutura muito bacana. O Santos sempre teve também. Tem um nome muito grande dentro do futebol feminino. O São Paulo vem crescendo. Hoje nós estamos na A2 do Brasileiro, mas consequentemente o ano que vem subindo para o A1. Então o negócio ele tem que ser muito maior, porque vai bater de frente com as equipes mais fortes. Eu não posso falar dos outros estados. É difícil para mim apontar, mas fácil saber o que a galera faz aqui em São Paulo. Mas esses 3 clubes de São Paulo que você jogou são os melhores que você... Sim. Que tem mais apoio. Muito bacana, sim. Você jogaria no Palmeiras? De boa. Eu não tenho Você não tem isso, né? Eu não tenho isso, Pode entendeu? crer. Não tenho problema nenhum. Outra pergunta aqui, ó. Você tem uma Libertadores no currículo e uma Copa do Brasil. 2, filho. A pergunta é simples. Você trocaria a Libertadores e a Copa do Brasil por uma Copa do Mundo? É muito complicado você trocar uma pela outra, né? Acho que são competições extremamente importantes. A Copa é óbvio que é importante para a seleção brasileira, individualmente para cada uma e principalmente para um todo. Então a Copa ela é muito maior do que qualquer outra competição, com todo respeito. Então ela é importante para o desenvolvimento, eu não sei desenvolvimento. Do país inteiro, mas assim, né? sim, acho que é uma coisa boa, é uma coisa que a gente sempre lutou para poder conquistar em meio a tantas dificuldades. E a Libertadores ela é importante
importante pro teu clube. Então você tem que entender o que é importante pra seleção naquele momento e o que é importante pro clube. As Libertadores foram completamente importantíssimas pro Santos. Pra atrair, pra patrocínio, pra marketing. Então acho que trocar assim é difícil. É gostoso ter as duas, cara. Não trocar nada, porque pô. são coisas importantes. Um é clube e outra é seleção. Esses campeonatos já fazem parte de você, não dá pra trocar. Você já tem um carinho. Exatamente. Não vai trocar, não. E a torcida te abraça com isso. Então, e a sua história da seleção também é tão foda que também não é só porque não teve o título que vai deixar de ser foda, né? no nosso país é assim. Nós temos 2 pratas no currículo de Olimpíada. Sim. É uma baita de um negócio você ter uma medalha olímpica, uma medalha de prata, entre milhares de atletas. Sim. Só que às vezes no nosso país é prata, Perdeu, não é primeiro, pipocou. perdeu. Exatamente. Eu vi uma entrevista sua falando que tem gente na rua capaz de chegar e falar vocês são pipoca. Sim, nossa, já não tem ideia. O último jogo agora nosso, acho que foi contra o Taubaté. Eu fui assistir o jogo, que eu tô lesionado, voltando de lesão. E tava lá em cima, sentadinha na arquibancada, e um torcedor virou... Não sei se pode falar a palavra pode, no programa. Tá liberado. Cristiane, vai tomar no seu cu. Sua bichada, sua zoada. E assim, eu fiquei assim, ó... Cara, isso é um absurdo. Eu não sei o que levou ele a virar pra cima. Eu não sei se aquilo ele chama atenção ou se ele acha que aquilo ele me diminui. E pra mim é um absurdo, porque são coisas que eu nunca passei jogando fora. Isso porque eu rodei o mundo praticamente, digamos assim. E eu nunca passei por situações assim. E dentro do Brasil eu passo por situações assim. Eu acho falta de educação pra caralho. Sim. Qual foi sua melhor conquista? Libertadores, Copa do Brasil, 2 medalhas de prata olímpica ou ser a jogadora mais bem paga do mundo quando você jogou na China? Ó, esse mais bem paga foi meio bizarro. Porque assim, eles jogaram como mais bem paga porque eles se baseiam no masculino. Por isso que eles jogaram a mais bem paga. Como assim, se baseia no masculino? Porque o masculino, pô, o cara ganha, sei lá, 3 milhões por mês jogando na China, que é fora da realidade. E no feminino, eles imaginaram que fosse isso. Nessa época eu até falei, pô, mas vocês fizeram uma pesquisa mundial pra saber quanto cada atleta ganha e você vir falar pra mim que eu sou a mais bem paga do mundo, meu filho? Como que eles afirmaram Como você isso? afirma um negócio desse? Porque talvez eles se basearam nisso. China, feminino, masculino, é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Não a é. realidade. Isso eu não falo porque assim, a gente não é de falar muito em salário em televisão. Cara, eu ganhava 70 mil. 70 mil você paga pra quem? O moleque da base. 70 80 mil, no máximo. 70 mil reais. Em reais? Por Então mês. parece um negócio astronômico Por e não é mês. nada disso. Não, e não é nada disso. É bom você falar o valor, porque às vezes você fala assim, não era nada demais, os caras já imaginam que é 500 conto. Eu nunca varal. vi um dinheiro desse na minha vida. Eu nunca vi 100, 200 mil na minha vida. Pois é, e você falou, porra, gente, jogador que às vezes vai jogar na Europa, leva 20, 30 pessoas pra morar junto, você tem falou, condição, não dá, você não ficou dá. sozinha lá. Não tem condição, porque você tem que bancar todo mundo, teoricamente. Sempre ajudei meus pais, naquela época meus pais estavam desempregados, então eu fiquei esse 1 ano e meio dando dinheiro pra eles, Sim. todo mês, porque não consegue emprego. É outra realidade. Então assim, pra comprar a minha primeira casa eu levei 5 anos pra comprar, eu simplesmente, eu quero essa casa aqui, agora eu quero esse carro aqui, agora eu quero... Não, eu fui, parcelei, comprei, beleza, terminei de pagar, agora eu vou lá, parcelei, comprei, terminei de pagar. Porque com a gente é assim. A gente tem que fazer as coisas devagarinho. Não dá pra sair fazendo loucura, porque amanhã eu não vou ter. Sim. Diferente aí de um cara que, porra, com um mês ele faz o que ele quiser. E quando você parar, você vai ser o quê? Eu vou continuar dentro do futebol. Eu vou estudar pra isso, inclusive tô vendo cursos já, seja na parte de gestão ou seja na parte de campo. O que você prefere? Eu acho que se eu não surtar no campo, que eu sou meio esquentada. Eu acho que ia ser da hora você de técnica lá. Você porque chega assim, ó, no quarto árbitro já mete Osasco, entendeu? Aí chega e fala, E aí, Gisão. nós é de Dabril lá, do então, Dabril mano, lá, todo tá tirando, roxidade. meu, bagulho. Você foi indicada no melhor do mundo, no finalista Fui 3 vezes. 3 vezes. Você Sim. pegou terceiro, não Peguei foi? terceiro em 2008, 2009, 2010 eu fui quarta. Você ficou atrás da Marta e da Pris. Sim. Você achou justo esse 1, 2, 3 aí? Não, foi a primeira vez, sinceramente, quem acompanhou, foi a primeira vez na minha carreira que eu achei que eu merecia ter ganhado um prêmio de melhor do mundo. Porque nós tínhamos sido prata nos Jogos Olímpicos, eu tinha sido artilheira da Olimpíada, tinha jogado bem pra caramba, e eu sabia que era páreo, era difícil, era duro. Depois daquilo, eu passei meio que desacreditar de prêmio de melhor do mundo. Sim. Então aí eu meio que dei uma murchada e falei, Você acha vou que nessas fazer. horas a grife conta também? Eu não sei como é que eles Porque a levam, Marta é cara. aquela coisa, porra, a Marta, a camisa 10. Sim, acho que por conta dos anos anteriores que elas tiveram, eu não sei se eles contam com isso, legado mas assim, todo. você tem que contar com o ano. É. Você tem que contar com aquele momento. Se você for contar com o que a pessoa ganhou ano passado, tá de brincadeira. Que infelizmente eu vi isso repetir várias vezes dentro do feminino. No masculino a gente
viu na Copa o Modric, com todo respeito. Mas assim, você não entende se ele avalia no ano ou se ele avalia na tua competição. Então você fica meio, pô, é o ano ou é a competição? Sim. Então acho que foi o único ano na minha carreira que eu achei que eu merecia ter ganhado. Eu queria saber o hat-trick que você fez na Copa. Depois daquilo, seu Instagram deu uma bombada nervosa, mundial. Assim. Nervosona. Bombou, eu tinha, sei lá, 130, o negócio pulou para 700 mil, assim, num estralo. Eu falei, caraca, que louco esse negócio de rede social. Você já recebeu mensagem de algum jogador desses pica gringo? Não, nunca recebi. Nunca recebeu assim, tipo, do cara falando, pô, você joga pra caralho, eu tô com esse travante ruim aqui, você não quer jogar comigo? Nunca recebi, não. Outra parada que aconteceu na Copa, que eu queria saber a sua opinião, e o moleque mandou uma pergunta aqui, ó. A galera costuma te comparar e te chamar de Mamãe Cris, fazendo uma alusão ao Cristiano Ronaldo. Você curte essa comparação e esse apelido? A galera começou a chamar, mas eu nem me liguei, nem associei. E depois que me falaram, eu falei, putz, sério, pô. É por causa do nome, né? Mas tranquilo pra mim. Acho que as pessoas acabam se identificando com outras e criando frases, criando os nomes. Então é tranquilo, assim. Sou fã dele. Antes dele, óbvio, quando tinha o Ronaldo jogando ainda, o Romário, o Rivaldo, o Ronaldinho, esses caras pra mim era assim. Eu sentava e falava, agora eu sei que vai acontecer alguma coisa porque eles são fora da realidade. Eu também. Sempre gostei Saudades. do futebol desses caras e ficar assim, nossa, tranquilo, alguma coisa vai acontecer de diferente, são gênios da bola. Sim. E aí quando eles pararam, eu passei a acompanhar o Cristiano, né? Porque eu acho que ele é um cara muito dedicado e eu gosto muito porque ele se adapta nos lugares onde ele joga. E ele meio que, puta, vou pra tal time, vou lá, é um desafio pra mim, vambora. Entrou de passa, maluco é embaçado. Sim. Tchau, eu vou te fazer uma pergunta que não é fácil, hein? Romário ou Ronaldo? Aí você me quebra, hein? Ronaldo. Eu acho que ele tinha umas arrancadas no meio de campo, assim, monstruosas. Sim. Que ele derrubava os caras. Forte e habilidoso. Habilidoso, ele saía de algumas situações, assim. O Romário era tipo aquele, vem aqui que eu te dou um elástico e te mato aqui Curtinho. dentro da pequena área, sabe? E o Ronaldo não, ele pegava umas bolas, assim, mais longas. São dois gênios. Pergunta difícil, hein? Inclusive, meu preparador físico mostrou uns vídeos pra mim na época que ele chegou no Corinthians, porque eu tava voltando de lesão. Então ele falou assim, não faz loucura. Não vem, você também tá veinha, né, com 34? Não vem buscar a bola no meio de campo. Pega da grande área pro gol, da grande área pro gol. E me deu os vídeos do Ronaldo. Tá vendo o Ronaldo nessa época? Era da grande área pro gol. O cara não se desgastava, ele dava um pique certeiro. Eu falei, não, beleza, eu vou seguir então isso aí. Ficou só aqui, Só no miguezinho, pique, pá. Manda a só bola na hora aqui, certa. manda na mãe. Toca pra mãe. Fala pras meninas, ó, põe na área. Chega na linha de fundo, põe na área. Maravilhoso. Uma pergunta aqui, ó. Em 2017, a Cristiane anunciou a postura da seleção brasileira quando a CBF demitiu a Emily Lima para contratar o Vadão de volta, mesmo depois do Vadão ter perdido as Olimpíadas do Rio. Queria perguntar pra Cristiane o que fez ela ter voltado atrás nessa decisão, tanto que ela jogou essa última Copa. Também queria perguntar pra ela qual era o sentimento das jogadoras em relação ao Vadão. Se elas achavam que ele era ultrapassado, que não dava mais pra ele, ou se elas confiavam no trabalho dele mesmo assim, que dava pra ganhar a Copa, ou enfim, ou qualquer outra competição. Na época que eu saí por conta das coisas que a CBF tinham deixado de fazer. Isso eu deixei muito bem claro nas minhas redes sociais pra não haver dúvida. Sim. E na época também não quis dar entrevista porque eu já tinha falado, bom, os vídeos estão aqui, então minhas explicações estão aqui. Então também não queria dar entrevista. E na época não foi por conta da saída da Emily. Teve um lado dela sair que, pô, era uma coisa nova, ela trouxe algumas coisas diferentes pra gente, mas não foi a ver com isso. Teve os lances que eu cobrei, que faltava dentro de uma seleção que precisava e era o mínimo que poderia acontecer. E porque muitas vezes as informações não chegavam pro presidente. Morria com alguém e elas não chegavam até ele. Então eu falei, agora vai chegar até ele. Sim. Se não chega até ele, vai chegar agora. E naquela época eu também não voltei por causa do Vadão. O professor, ele fez 5 reuniões comigo pra fazer, puta, Cris, volta. Foi uma coisa muito minha particular. E aí eu tenho um carinho muito grande por ele. É muito difícil você falar profissionalmente de cada um. É muito complicado você citar o trabalho, porque cada um tem a tua maneira e tem a tua característica. Então não vou ser ingrata, ele me ajudou bastante. Ele foi uma pessoa que me defendeu quando várias pessoas falavam, a Cris não tem que voltar, porque eu fiquei afastada quase 1 ano da seleção por conta de lesão. E todo mundo, pô, você vai apostar numa menina que vive lesionada, que já tá com 34 anos. Ele falava assim, a Cris é diferenciada. Eu boto ela pra jogar, ela vai lá e faz gol. É muito chato numa situação dessa expor, assim... Criticar o que ele já passou, ele já saiu, ele não tá mais hoje na seleção, ele procurou fazer o que cabia a ele, ao alcance dele. Quando eu voltei porque eu tive um lado da minha família, eu tive um peso, minha sobrinha nunca me viu jogar na seleção, minha sobrinha tem 5 anos. Então era mais um sonho meu, pessoal. Realização pessoal, por falar, cara, eu tenho condição de jogar outra Olimpíada, outra Copa. Sim. E eu tenho também a chance de talvez ajudar as meninas
um todo. Mas foi bom demais, né, você ter voltado? Sim, foi ótimo ter voltado. Sim. Eu passei por momentos dificílimos. Mais do que explicado aí. O que você achou da chegada da gringa da Pia? Vai dar certo, Cara, eu achei muito legal. Eu acho que é uma situação muito nova. Ela é uma treinadora muito inteligente. Inclusive, ela deu um nó na gente jogando a Olimpíada, porque ela sabia que defensivamente ela tinha uma seleção muito foda e ofensivamente nem tanto. Então, ela usou isso o tempo inteiro e quase foi campeã olímpica. Os Estados Unidos nem se fale, ganharam em cima da gente lá em 2008 na Olimpíada. Então, eu acho que ela tem muito a agregar. Sim. Acho que vai ser muito bacana, a gente vai ter que desenrolar o inglês agora, o portunhol, o negócio vai ser legal. Tem a crescer, porém tem que deixar ela trabalhar. Se não deixar ela trabalhar, se ficar limitando as coisas, se não vir por trás também com a base, porque a base tá parada tem quase 7 meses, a sub-20 e a sub-18 elas estão paradas. Então não adianta você falar assim, puta, eu quero trocar a Cris porque ela já tá velha. Mas quem que tá vindo por trás? Quais são as atletas que você tá dando suporte pra poder fazer esse negócio continuar andando? Então tomara que ela também tenha a voz pra falar, olha, aqui tá errado, vocês precisam também melhorar aqui. Tem que dar autonomia pra ela. Tem que dar autonomia pra ela trabalhar, senão não adianta nada. Cris, sou sua fã. Você achou injusto ter ficado fora da lista da FIFA de melhores jogadoras, considerando sua grande atuação na Copa do Mundo? Não tinha nem que ter entrado. Não? Tem que ser realista, não. Pô, praticamente não joguei pelo São Paulo. Quando você jogou, você... Talvez se eu tivesse feito mais 2 gols, puta, aí eu ia ficar puta. Teoricamente, eu ia brigar de artilheira. Sim. Eu fiz 4, então se eu fizesse mais 2 gols, eu ia falar, não, filhão, podia estar ali pelo menos na lista de 10, lógico, né? Sua média de minutos e gols tava alta, né? Tava boa. Sim. E só que não achei que não merecia, não. O que você faz anteriormente no clube, perdi o torneio que teve nos Estados Unidos por lesão, então não. Faz alguma diferença ter um técnico homem e uma técnica mulher? Não, eu acho que é a competência. É o que você oferece pra atleta. Eu sou tua aluna, querendo ou não. Você é o meu professor. Então você precisa me ensinar alguma coisa, mesmo que eu tenha jogado 10 Olimpíadas, você tem que trazer alguma coisa pra mim. Sim, não tem diferença nenhuma. Não. Então, pode crer. Você acha que nessa Copa deu pra sentir que o povo se engajou mais no Brasil em relação ao futebol feminino, torceu mais, se envolveu, até de falar sobre os problemas, sobre como evoluir? Ou você acha que é só porque era a Copa do Mundo e depois que passa a Copa do Mundo todo mundo esquece? A gente tem isso, sim. Sempre tivemos nos anos anteriores de ter esse oba-oba e depois dar uma esfriada. Mas a diferença foi o que nós fizemos. Se a gente tivesse feito uma puta Copa do Mundo ruim, como foram todos os jogos anteriores, de perder, de jogar mal, eu acho que o negócio teria ficado feio. Mas nós fizemos coisas boas, coisas importantes, mesmo com um monte de dificuldade. A gente conseguiu fazer as pessoas terem um carinho maior e ter passado mais vezes na televisão fez com que as pessoas... Peraí, vamos conhecer a história das meninas? Quase ganhou da França. Porque a gente tá conhecendo só um lado, mas foi legal porque a gente deu um nó na França. A França quase ganhou da gente... França, mano. A França teve um lance, acho que foi a Debinha, que foi do meio de campo. Adiantou um pouquinho, a bola dela pegou meio de raspão. Pegou de raspão, minha bola na trave também de cabeça. Você ficou ainda, Brasil. Foi, puta, mas nem fala, cara. Mas é aquela coisa, a sensação de dever cumprido. Você fala, pô, a gente jogou bem pra caralho. As meninas também são boas. Pô, tinha uma jogadora, uma grandona da ponta direita. A zagueira lá, cara, é um saco subir de cabeça com ela. Não, tem a zagueira que é foda. Porque ela é muito alta, então assim, por mais que você tenha um salto bom, né, você tem que ficar deslocando ela com o ombro pra, tipo, opa, deixa eu dar uma deslocadinha pra ganhar de cabeça, que é chato. É chato, você tem que... Aquela malandragemzinha. E não, mas uma ponta direita grandona também, que rabiscando, deitou na nossa lateral esquerda umas horas ali. Ah, eu acho que ela joga no... Acho que ela é do Paris, se eu não me engano. Ela é rapidona, né? Rápida pra caramba. Mano, que isso? Driblando, indo pra cima. É só no corpo. Uma fumaça do caralho. Tem que ir no corpo, quando é assim. Uma fumaceira. Não pega na corrida, vai no corpo. Qual que é a ideia machista sobre futebol feminino que mais te incomoda? Putz, tem uma porrada, né, meu? Mulher não tem que jogar bola mesmo. Mulher tem que ficar em casa. Tem umas frases ainda assim. Tem, Mulher não é pra jogar bola? Mulher não é pra jogar bola, não. Vocês são tudo mimizenta. Vocês não jogam porra nenhuma. Vai lá e pipoca, como sempre. Não, tem gente que fica esperando, tipo, alguma coisa acontecer pra ela ir lá e pá, vou cuspir o meu veneno. Preciso ir lá e ofender alguém. Tem gente que não tá feliz. Tem gente que transa pouco. Eu acho Brasil, que tem que transar mais. Vamos transar mais, Brasil. Bom, senão você não vai. Você tá transando bem, gostoso, você não vai chegar no dia seguinte na rede social de alguém lá pra xingar. Exatamente. Vamos transar mais, Brasil. Tempo. Esse é nosso conselho aqui, ó. Ô, Cris, perguntou no Twitter: vai estar 100% para o Brasileirão ano que vem? Pro São Paulo ser campeão em 2020, tanto no masculino quanto no feminino? Como eu me iludo? Não, ano que vem o buraco é mais embaixo. Aqui, infelizmente, eu tive uma lesão que é um pouco séria, né? Eu tô com 7 semanas de lesão. Deu 6, eu tava felizona. 6 você volta. Porém, no exame,
o meu músculo ainda não cicatrizou. E aí pulou pra mais 3, 4 semanas. E aí perdi o brasileiro, não vou conseguir jogar. São Paulino tá querendo ganhar tudo agora. Não, então eu sinto muito, porque eu sei o quanto eles me abraçaram, sabe? Eu sei o quanto o clube, a torcida me abraçou com isso, então eu me sinto com uma dívida muito grande com eles. Calma, Cris, já vai voltar, vai voltar metendo gol. No final do ano ainda consigo pegar alguns jogos e o ano que vem melhor ainda. Chegar ano que vem já começa zerado. Aqui, ó, a Marta mandou aquele recado no final do jogo. A Marta decidiu mandar um recado mais pras novas jogadoras, né? Pras jogadoras da seleção. Sim. Se fosse você com o microfone naquela hora, o que você falaria? A minha bronca seria geral, seria para as atletas realmente buscarem sempre o melhor, serem profissionais, mesmo em situações que não tenham o profissionalismo para ela, que dentro dos clubes eles coloquem profissionais capacitados para trabalhar com a modalidade, porque às vezes a gente encontra assim muito cara que ele só sabe dar coletivo, puxão de orelha também. A CBF sabe que eu já puxei a orelha deles, os clubes, as federações sabem que eu puxei a orelha deles, porque eles precisam fazer a modalidade andar. A base não pode ficar parada, as federações todas entrarem de cabeça com a modalidade, não ficar só pegando o ganchinho de Copa, de Olimpíada, porque tá sendo falado. Se responsabilizarem com as atletas, porque tem muito clube que acaba, a menina estourou o joelho e ele larga ela que se vire. Quando todo mundo der o teu melhor, as coisas vão começar a andar. Do caralho, Cris, pra acabar, já ou jamais? Eu falo uma frase e você só responde com já ou jamais. Se considerou a maior centroavante da história? Ah, jamais. Acho que tem outras atletas. A gente teve a Kátia e a Pretinha e a Cici, que foram atletas esquecidas aí. Eram as minhas referências, assim. Beleza, mas você jogou mais bola que elas. Ah, não, cara. Cris, jogou, não, é muito ruim falar de você. Eu não então sou... tá bom, posso falar? Pode, já eu considero a Cris a centroavante embaçada da história. Foi no dentista do Firmino. Jamais, cara. O meu dentista ficou puto quando ele viu a comparação. Pá, embranqueceram a foto. Botaram mais coisa, filtro aí na foto. Não. É outro. É outro. Muito bem. Tava vendo o jogo do Brasileirão e pensou, porra, mano, eu jogo muito mais do que esse centroavante butinudo. Já. Sem citar nomes. Não vou citar não, mas já vi uns aí que eu falo, meu Deus do céu, olha... Os moleques tá pensando agora, manda a Cris pro meu time, pelo amor de Deus. Fala pra ela fazer um frila aqui no masculino. Levou uma passada de mão da zagueira pra te provocar. Já direto? Já tomei dedada, meu. Dedada? É, só que eu olhava e, tipo, dei risada, porque se você vira na cotovelada, você expulsa. Mas faz de sacanagem, né? Eita. Principalmente na Copa América. Copa América. Sul-americano, que é... A gente teve o do Rara lá, do Cavani, né? Então. Copa América também, exatamente. Não foi? Então. Copa América é embaçada. É. Né? Aqui no Sul-Americano, aqui o bicho pega. É só carrinho, o negócio é frenético. Achou a Marta fominha? Cara, jamais. Eu jogo com ela desde os 15 anos. E a gente tem uma coisa muito fácil uma com a outra. Toda vez que ela chega na linha de fundo, ela sabe que eu tô na área. Então ela vai me dar. Ou vice-versa. É muito fácil. Assim, sinceramente, é a atacante que eu tive mais facilidade em jogar. Melhor dupla que você teve? Sim, a melhor dupla que eu tive. Também, né? A mulher é foda pra caralho também. Muito fácil. Mulherão da porra, aqui, ó. Foi hipnotizada pelos olhos da Bárbara. Jamais. Eu fui. Ah, é? Porra, tem os olhão azul bonito, né? Porra, a bicha briga, viu? O farolzão assim. Já pelos gritos, né? É, então. Tem que pegar! Sei que eu tava vendo o jogo assim, uns farosos. Tem que pé. Deu uma de Neymar e pagou passagem pra um contatinho te visitar em Paris. Jamais, nem dinheiro pra isso eu tenho, filho. Vou levar minha mãe, tá louco? Vou gastar dinheiro com os outros? Sai daí, ó. Sem nájula. Ah, sai fora. Sem nájula. Mó caro. Cris. Se tivesse dinheiro até pagar. Não, viu? Ai, dá trabalho não. Melhor não, né? Melhor não. Ô, Cris, obrigado por você ter Obrigada, vindo pô, aqui. que legal, Adorei a sério, entrevista. tomara que a galera eu tenha sou seu curtido. fã pra caralho. Obrigada. Você é sim a maior centroavante da história do Brasil. Tem que sentir muito orgulho disso. Tomara que venha outras meninas aí. Tomara, no seu exemplo, que o Brasil e o futebol feminino cresçam cada vez mais. Obrigada, de Valeu? verdade. Valeu, Brasil! Valeu, galera. É o seguinte, se quiser ver outra resenha nervosa aqui, ó, clica aqui no card, tem outro BTS pra você assistir, beleza? Até quinta que vem com mais um BTS. Tchau!